vamos falar sobre a questão do divórcio e tentar tratar um pouco sobre divórcio e novo casamento. Como disse semana passada, é assunto difícil de falar, assunto difícil de tratar. Nós vivemos uma época bem difícil e nós temos que tratar porque as Escrituras tratam, ensinam, e nós temos que falar a respeito do que as Escrituras ensinam. E como a gente tem pregado a sequência do texto, não dá para pular o texto que a gente acha mais difícil de tratar. Nós temos que tratar todos os textos, né? E esse é um texto que não é que ele é difícil, é a nossa sociedade, a maneira que nós vivemos hoje é que causa ou que traz mais dificuldades para a gente tratar desses assuntos, né? Quando o divórcio era algo, por exemplo, relegado mais a quem estava fora da igreja, era assunto bem mais tranquilo de ser tratado. Hoje, essa questão do divórcio é algo muito comum até nos nossos meios, né? Isso nos traz um alerta também, né, irmãos? Isso nos traz um alerta, porque li recentemente que há um dado que há mais divórcios hoje nas igrejas do que de quem está fora. Então isso é um dado relevante e assustador, né? Que nós temos que observar sobre isso, e ensinar para que Deus, pela sua infinita graça, possa preparar melhor a igreja e o futuro, né? Os nossos futuros adolescentes, que são adolescentes hoje, crianças que no futuro vão casar, que eles tenham a sabedoria do Senhor para escolher a pessoa certa, e aí entra aquela questão do crente sempre procurar casar como um crente. Essa é uma questão importante. Certo, irmãos, que nessa questão do divórcio, muitos casaram-se antes de se converter. Vieram para a igreja depois, e aí há uma série de questões que não vai dar para a gente tratar todas elas, numa simples pregação. São muitos assuntos, são muitas perguntas. Eu tenho certeza que ficarão algumas dúvidas, alguns pensamentos, algumas perguntas que não serão respondidas com essa pregação. Mas nada que você não possa depois ou fazer em particular, ou quem sabe no futuro a gente pode, numa aula aqui, né, discutir, conversar sobre o assunto, tirar as dúvidas e trabalhar talvez um pouco mais sobre o assunto. 2 versos para nossa meditação aqui, e naturalmente vamos citar outros textos que falam sobre o assunto nas Escrituras. Mateus 5, versículo 31 e 32, então diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor não se omitiu de tratar nenhum assunto que é importante para as nossas vidas. Obrigado a Deus porque, embora na nossa atual conjuntura de sociedade tenhamos talvez um tanto mais de dificuldade de falar do assunto, mas queremos ser honestos com a tua palavra, queremos ser bíblicos como igreja e ensinar aquilo que a tua palavra de fato ensina, ó Deus. Ensina. Que o Senhor me conduza agora nesse tempo de exposição da tua palavra, que possamos entender o que a tua palavra diz e o que ela pode trazer para as nossas vidas, e que o teu nome seja honrado acima de todas as coisas. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem, irmãos, há muitas ideias conflitantes e confusas dos nossos dias sobre o ensino bíblico do divórcio. Não são causadas, como de certa forma eu já disse, pela revelação de Deus nas Escrituras. Na verdade, muito da confusão se dá por causa da nossa mente obscurecida, por causa, às vezes, que nós não queremos aceitar, às vezes, as verdades bíblicas, que de fato como elas são, e na verdade, isso devemos cuidar. Quando as pessoas leem a palavra de Deus através das lentes dos seus próprios preconceitos,
ou das suas próprias disposições, é natural que ela já vá ler o texto com alguma ideia, né? Então, quando ele lê o texto, ele vai para o texto. Irmãos, embora isso é uma das regras que a gente tem na hermenêutica quando a gente estuda, você deve ir para o texto sem nenhum preconceito, ok? Marcos é advogado, usa hermenêutica. É possível vocês sem nenhum preconceito? Não dá, né? A gente já tem coisas que estão aqui na nossa mente. O Marcos vai lá preparar a defesa de alguém, ele já sabe, embora ele vá para olhar o que o juiz escreveu, ou as coisas que tem lá no processo, ele já tem em mente algumas coisas. Por mais que ele tente ser isento, é impossível ser 100% isento. Tá? E nós, naturalmente, cada um de nós, quando vamos para o texto bíblico, já vamos com certos conceitos formados na nossa mente. Ainda que nós falamos, não, eu vou tentar ir para o texto livre. É impossível. Você já ouviu alguma coisa sobre o assunto, você já leu alguma coisa sobre o assunto, você vai lembrar de uma pregação, você vai lembrar de um estudo, você vai lembrar de um livro ou alguma coisa que você já leu. É impossível. Quando eu vou para esses textos, por exemplo, eu naturalmente me lembro de John Piper, né? Porque o escrito de John Piper sobre divórcio e novo casamento talvez seja o mais contundente, o mais forte que eu já li até hoje. Então, quando eu vou para o texto, a minha mente naturalmente ela quer seguir o que o John Piper me ensinou. Mas eu tenho que esquecer o John Piper e tentar entender o que a Bíblia fala. Quando a gente estava falando sobre esses textos, eu, Odir e o Fábio, no grupo nosso que a gente conversa algumas coisas, ficamos, acho que uma semana discutindo ou mais, né, sobre esse assunto, e surgiram diversas opiniões e conversas, e em alguns momentos um tentando convencer o outro de posições do que estávamos pensando sobre o assunto. De modo geral, pensamos iguais, né? Mas há ali outro ponto que há divergência. Mas nós devemos ir para o texto e tentar entender o que o texto diz. O Odir até brincou outro dia, a gente estava conversando e falou assim, não, se eu fosse pregar o texto, depois o pastor ia vir aqui e falou, pô, o Odir ensinou tudo errado, não é isso não. A gente tava... Não é tudo, né? Foram só alguns pontos que a gente acabou tendo pequenas divergências, nada demais, né, sobre este assunto. Mas isso quer dizer, irmãos, que nós temos já algumas ideias pré-concebidas. E quando a nossa mente tem algumas disposições não bíblicas, é pior ainda. Então, cria-se um quadro confuso, e aí, como a gente pode dizer, irmãos, confusão não é de Deus. John MacArthur cita um livro, A Morte da Família, escrito em 1970 por um médico britânico, e eu não vou arriscar falar o nome dele. Ele diz o seguinte, esse médico sugere que a melhor coisa, isso aqui eu estou copiando John MacArthur, sugere que a melhor coisa que a sociedade poderia fazer é abolir a família completamente. Ele afirma que o principal dispositivo de condicionamento para a visão ocidental do mundo imperialista é a família. Uma outra citação que John MacArthur faz de um defensor da liberação das mulheres e libertação, né? Ele diz em seu livro Política Sexual o seguinte: a unidade familiar deve se acabar, pois é a família que tem oprimido e escravizado as mulheres. Então a família tem sido atacada direta ou indiretamente, nesse caso, diretamente. Ainda citando MacArthur, ele cita um psiquiatra, que eu também não vou citar o nome, que diz que certas tendências predominantes hoje de incapacitar a família, destruir a sua integridade e faz com que os seus membros sofram muitos conflitos emocionais debilitantes e que tornam um fardo insuportável para a sociedade. Se qualquer fator influencia o desenvolvimento do caráter e a estabilidade emocional de um indivíduo, é a qualidade do relacionamento que ele ou ela experimenta como uma criança com ambos os pais. Por outro lado, as pessoas que sofrem de doença emocional orgânica grave têm uma experiência comum: a ausência de um dos pais, por morte, divórcio ou alguma outra causa.
A inacessibilidade dos pais, seja fisicamente e emocionalmente, ou ambos, podem influenciar profundamente a saúde emocional de uma criança. Então, um outro aqui, estudioso também, fala de várias tendências, né, que podem influenciar na família e que atrapalham a formação dos filhos. Como são citações antigas, ele coloca, por exemplo, a invasão da televisão. Hoje a gente poderia falar da invasão da internet, e jogos e tantas outras coisas. Falta de controle moral da sociedade, falta de comunicação dentro de casa. E isso, segundo esse estudioso, causa grande prejuízo para a família no sentido emocional. E ele diz o seguinte: a tendência do divórcio rápido e fácil e a taxa de divórcio crescente sujeita cada vez mais as crianças física e emocionalmente a terem pais ausentes. Se a tendência não for revertida, diz ele, a qualidade de vida da família vai continuar a deteriorar-se, produzindo uma sociedade com maior incidência de doenças mentais do que nunca. O que todos eles estão dizendo, embora alguns atacando e outros, de certa forma, defendendo, que nós podemos ver quem ataca dizendo que a família tradicional, por assim dizer, tem aprisionado as mulheres, tem criado dificuldades. Por outro lado, esses outros homens que nós citamos aqui, que têm nos mostrado que, na verdade, o divórcio e a família não estruturada causam problemas para os filhos. O problema, irmãos, é que, como eu já disse, muitas igrejas, o problema do divórcio e novo casamento são minimizados ou ignorados. Muitas vezes são simplesmente deixados de lado, não são enfrentados, não são tratados na base bíblica. E na verdade, irmãos, pior do que isso, nós temos visto líderes, pastores, divorciando, se recasando e continuando no ministério. O que é, para mim, ainda um pouco mais assustador. Pensando agora no texto bíblico, irmãos, há 4 interpretações básicas para esse texto, normalmente. Sobre o divórcio, na verdade. Não só sobre esse texto, mas sobre o divórcio e novo casamento. E nós vamos lendo um ou outro autor, você vai encontrar essas 4 posições em vários círculos cristãos. A visão mais estrita é que o divórcio não é permitido em nenhuma circunstância ou por qualquer motivo. Essa é aquela visão mais dura, mais radical. Que o divórcio é totalmente proibido em qualquer circunstância. Não é permitido. Há uma outra posição que é totalmente contrária a essa, que sustenta que tanto o divórcio como o novo casamento são permitidos por qualquer motivo. Então nós temos os dois extremos. Um que fala não pode por nada, e o outro que fala assim, não, qualquer motivo, não deu certo, separa e casa outra vez, não tem problema nenhum. E se não der certo de novo, casa outra vez, até uma hora se acerta, né? E por aí vai, né? Então nós temos aí essas duas posições. Temos uma posição, outra posição, os outros 2 pontos de vista vão se situar entre esses 2 extremos. Uma delas é que o divórcio é permitido sob certas circunstâncias, mas o novo casamento nunca é permitido. E a outra é que tanto o divórcio e o novo casamento são permitidos sob certas circunstâncias. Então nós temos essas 2 visões no meio do caminho. Só para tentar explicar, o que eu estou dizendo, essas outras 2 visões você pode divorciar, mas não pode casar novamente. Essa é uma posição, com algumas circunstâncias. Outra posição vai dizer, você pode divorciar por algumas circunstâncias, mas pode casar novamente. E também pode casar novamente. Nós temos essas 2 posições, que são as posições mais no meio do caminho. A Bíblia, irmãos, realmente só ensina uma dessas 4 possibilidades. Ela não pode ensinar as 4. É impossível nós termos os 4 ensinamentos, ou 2 deles. É um só deles. E Jesus, então, vai nos ensinar aqui em Mateus 5, 31 a 32, sobre isso, e como muitas pessoas hoje em dia, os judeus da época de Jesus, que se caracterizava pelos escribas e fariseus, haviam desenvolvido suas próprias normas para o divórcio e o novo casamento. E que aí
eles mudaram os padrões de Deus. E Jesus continua a corrigir as doutrinas errôneas, das práticas, das tradições rabínicas, mostrando qual é a verdade das Escrituras. Em primeiro lugar aqui, irmãos, vamos pensar qual era o ensinamento dos escribas e fariseus. Versículo 31 diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Então Jesus continua com essa mesma ideia, falou, foi dito, continua a falar aos ensinamentos antigos, do verso 21, que a gente começou lá, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E então ele continua com isso, é a partir dessa ideia, diz, olha, vocês ouviram o que foi dito. Os escribas, como a gente tem falado, tinham desenvolvido certas tradições, e era aceito por aquela sociedade da sua época, principalmente algumas dessas tradições surgiram durante o exílio, após o exílio babilônico. E eles então querem criar alguma coisa nos ensinamentos de Deus. Nos dias de Jesus, a posição rabínica dominante sobre o divórcio, e por extensão o novo casamento, era a mais liberal dos 4 pontos. Ou seja, na época de Jesus, eles entendiam que o divórcio e o novo casamento poderiam acontecer por qualquer motivo. Não havia um padrão. Simplesmente não quer mais. Aí, diga-se de passagem aqui, especialmente o homem, né? O homem não quer continuar casado, ele dava carta de divórcio para a mulher. Não era a mulher que falava, não quero mais continuar casada. Né? Era o homem que tomava essa decisão. Então, se a mulher quisesse, ela tinha que ficar com o cara, mesmo que ela não quisesse, não havia essa possibilidade, né? Hoje, na nossa sociedade, um pouco diferente. Mas naquela sociedade era assim. Qual era a única exigência? Um certificado de dispensa. Né? Igual lá quando você vai no exército, que o cara te dispensa e fala assim, está dispensado, vai embora, né? Você sai feliz da vida. Então, era só fazer lá uma carta dispensando a esposa e estava tudo certo. Não precisava de mais nada. Ela estava livre para casar de novo, porque o marido deu a carta de divórcio, e ele também, porque a carta de divórcio foi concedida lá, esse certificado. Nesse período, então, da história judaica, o divórcio tornou-se tão fácil e tão casual que o homem poderia mandar a sua esposa embora por coisas triviais. Se ela queimasse a comida, por exemplo, ele poderia falar, não quero mais continuar casado com você, você queimou a comida. Não vou rir, não. Eu não vou rir, não, porque essa história de queimar comida é complicado. Não olhem para a Andresa, ela não queimou comida, não estou falando. Mas por causa disso, por exemplo, ou por envergonhá-lo na frente dos amigos. Então não havia um motivo, simplesmente não queria mais e acabava. Então, essa base deles, irmãos, foi baseada numa interpretação errada de Deuteronômio 24, 1 a 4. Vamos dar uma lida no que diz Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4, só para a gente entender da onde eles tiraram, da onde eles vieram com a ideia do divórcio, da onde é o que o Antigo Testamento fala sobre o divórcio. Deuteronômio 24, 1 a 4 diz, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então foi a partir desse texto, dessa menção bíblica, que eles então tiveram essa ideia, porque fala de um certificado de dispensa. É a primeira vez que temos esse termo, essa ideia no texto bíblico. Então o texto está dizendo, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, como a gente falou, e ele não se agradar dela aos seus olhos, mas é interessante, o texto diz, por encontrar coisa indecente, então lhe dará certidão de divórcio e vai mandá-la embora de casa. Bom, o foco da passagem aqui não é a questão de saber se o divórcio é ou não permitido.
Ele não prevê o divórcio, muito menos uma ordem para ele. É apenas uma declaração de uma lei específica, muito estreita, que foi dado para lidar com a questão do adultério. Quando o texto fala, de fato, quando Moisés está falando de coisa indecente, a ideia é de adultério. Ou a ideia de que o homem casou com uma mulher e ela então se dizia virgem e no casamento descobriu-se que não era. Mas eles pegaram o texto e simplesmente jogaram como qualquer coisa. Então, na verdade, quando a gente pensa nesse texto, o que através de Moisés, Deus reconhece e permite o divórcio sobre certas circunstâncias, através desse certificado. Mas, irmãos, não é uma ordem, não há uma ordem para o divórcio. Na verdade, a gente vai olhar aqui na sequência, e já adiantando, irmãos, o divórcio, dependente da causa, divórcio sempre é pecado. Sempre. Dependente da causa. Mesmo na cláusula de exceção que nós temos, em momento algum nós temos na Bíblia, em qualquer lugar, dizendo que Deus se agrada do divórcio. Muito pelo contrário. A Bíblia sempre vai nos dizer o contrário disso. Que Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias. Deus odeia o divórcio. Então, o divórcio sempre é pecado. Agora, calma, irmãos. Nós vamos tentar explicar todas essas coisas. Tá? Isso que eu falei, é difícil. É um assunto complicado. Mas, na verdade, então, o que nós temos no texto que nós lemos inicialmente de Mateus, e quando a gente vai para Mateus 19 também, versículo 8, diz: Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E, na verdade, tudo aconteceu por causa da dureza do coração humano. O divórcio foi permitido por causa da dureza do coração humano. E esse certificado do divórcio não faz o divórcio algo bom. Na verdade, através do certificado, a mulher tem alguma proteção. Era protegida a sua reputação de calúnia, digamos assim. E também, de certa forma, como a gente lê lá em Deuteronômio, o seu direito de casar-se novamente. A tradução exata da palavra hebraica, lá por indecência, é interessante. Ela diz assim, é a nudez de uma coisa. Essa é a tradução exata da palavra indecência, ali no texto hebraico. Eu não sou bom de hebraico, mas a gente pesquisou um pouquinho nessa. Depois o Fábio, se estiver errado, ele corrige. Ou seja, é mostrar de alguma forma a sua nudez para aquele que não era o seu marido. Essa é a ideia que está por trás, então, todas essas partes de relações ilícitas. Então, nós temos essa ideia ali de indecência. Então, na verdade, esse certificado de liberação, ele era dado por causa do pecado, por causa, de certa forma, de algum erro, de alguma promiscuidade, mas não apenas do adultério, mas qualquer forma de coisas ilícitas que a pessoa possa ter cometido. E uma das razões de se dar essa carta de divórcio, irmãos, é porque se a mulher ela é acusada de adultério, o que deveria acontecer? Ser apedrejada. A mulher ou o homem, Se qualquer um fosse acusado de adultério, eles tinham que ser apedrejados. Então a carta de divórcio protegia a mulher ou o homem desse problema. Porque, na verdade, com a carta de divórcio, ele estava liberando ela e ela podia seguir a sua vida sem precisar ser levada às autoridades para ser morta. Então, de certa forma, essa lei foi criada também para isso. Aos olhos de Deus, irmãos, portanto, a concessão de um certificado por si só não faz o divórcio legítimo. Ok? Diante de Deus, não torna legítimo simplesmente por dar uma carta. E Deuteronômio faz um forte aviso sobre isso. A passagem sugere um divórcio por motivos próprios, acompanhados de um certificado que foi permitido, mas o texto não oferece uma disposição divina para o divórcio.
Porque o divórcio muitas vezes leva ao adultério também. Então, na verdade, tanto o adultério quanto o divórcio, embora era tolerado, não é por Deus, de alguma forma, determinado, ou Deus acha isso algo bom. Então falamos um pouco aqui do ensino dos dias de Jesus. Vamos pensar mais um pouco ainda sobre o ensino do Antigo Testamento, sobre o casamento. Gênesis 2:24, que nós estudamos esse ano, diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Casamento era o plano de Deus, não do homem. E no sentido mais profundo, o casamento foi criado como uma união estabelecida pelo próprio Criador, e podemos afirmar que o casamento é uma instituição divina. Deus instituiu. Desde o início, Deus pretendia um relacionamento monogâmico. Desde o início, o casamento é para toda a vida, para ser o único padrão de Deus entre o homem e a mulher. Foi assim que Deus fez. Lá em Gênesis 2. Pecado entra em Gênesis 3. Estamos falando do padrão de Deus, inicial. Fez o homem e uma mulher para viverem juntos para o resto da vida. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Tanto que no casamento a gente fala até que a morte, não é isso lá? Até que a morte o separe. Só que essa frase hoje pode ser tirada já dos casamentos, né? Porque até a primeira briga que o separe, ou até a primeira outra mulher que apareceu separe, ou sei lá, tantas razões hoje que acontecem. Então, no casamento, Deus traz o marido e a mulher juntos em uma ligação física e espiritual única que atinge as profundezas de suas almas. Deus projetou o casamento para ser a soldagem de duas pessoas juntas em uma unidade. A mistura de duas mentes, duas vontades, dois conjuntos de emoções, mas que através do Senhor, no vínculo do Senhor, Deus diz que esse vínculo deve ser indissolúvel, enquanto ambos os parceiros estão vivos. O Senhor criou o sexo e a procriação para ser a expressão máxima dessa unidade. As intimidades do casamento não são para ser compartilhadas com qualquer outro ser humano, ela é do casal, é de dentro da família. E uma das consequências, então, irmãos, mais imediatas e prejudiciais da queda foi a destruição de um relacionamento feliz, amoroso, carinhoso entre marido e a mulher. No jardim, Adão e Eva já começaram a ter problemas, porque no começo, antes do pecado, eles governavam juntos. Adão era o cabeça e Eva estava ali como a sua ajudadora, fazendo tudo junto com ele. Logo que o pecado aconteceu, o que aconteceu? O marido já queria dominar sobre a mulher já não aceitava o domínio do marido, a coisa já virou bagunça. Os problemas do casamento começaram lá em Gênesis 3, irmãos. Não começaram agora no século 21. Assim como todos os problemas da nossa vida. O primeiro pecado do homem trouxe a separação de Deus. E a separação do homem e da natureza, e a separação do marido e da mulher. A maldição de Deus sobre Eva e sobre todas as mulheres: multiplicarei grandemente a tua dor no parto, e na dor dará luz a filhos, ainda que seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A maldição de Adão e todo homem depois foi: maldita é a terra por tua causa, em dor comerás dela, e por aí vai, como a gente conhece. A queda, irmãos, distorceu e perverteu o relacionamento conjugal. Então o texto diz: de agora em diante, o desejo da esposa será do seu marido, e não seria mais o desejo de ajudar, mas o desejo de controle. O desejo agora era pelo controle, não mais pela ajuda. E aí, irmãos, começou aquilo que chamamos até hoje de a guerra dos sexos, né? Cada um querendo ser mais poderoso do que o outro. E uma das consequências mais trágicas, irmãos, da batalha é a propensão para o divórcio. É a propensão para o divórcio. Em um nível mais profundo, irmãos, o divórcio destrói a união que o próprio Deus fez. E quando a gente lembra, por exemplo, irmãos, do Velho Testamento mesmo,
Oséias se casou com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher se tornou uma prostituta e foi viver uma vida dissoluta, e Deus falou, vai lá e busca a tua mulher e viva com ela. Lógico que Deus estava ali fazendo uma alusão a Deus e Israel, mas ele usa o exemplo do casamento. O Senhor foi buscar, perdoou a nação. E assim também é o que nós devemos, em primeiro lugar, pensar sobre o casamento. Longe de encorajar o divórcio, irmãos, a maioria das referências do Antigo Testamento coloca restrições sobre ele. E aí nós temos diversos textos em Levíticos, em Deuteronômio e tudo mais que fala sobre isso, mas vou me permitir não ler e não passar por eles para não nos alongarmos demais. No Antigo Testamento, Deus não tolera ou abençoa ou não abençoa o divórcio. O único caso, irmãos, em que o divórcio é, digamos assim, abençoado, está lá em Esdras. Porque o povo havia se misturado e Deus então manda que eles se separem das mulheres de outras nações. Esdras capítulo 10 vai falar sobre isso. Como já citei, o relato de Oséias mostra, o retrato de amor que perdoa. Um Deus paciente. Há um drama ali, pelo amor que perdoa, pelo amor paciente de Oséias para sua esposa que se prostituiu, que abandonou Oséias, que foi infiel. Ali é uma história de perdão. Naturalmente, irmãos, que pensando no Antigo Testamento e pensando até no caso de Oséias, de prostituição da sua mulher, o amor deve perdoar e restabelecer a graça em um casamento. Porque isso é o símbolo adequado do amor perdoador de Deus. Essa é a magnificência do casamento. Mas nós vamos continuar olhando, aqui quais são o ensino de Jesus. E aí nós vamos tentar olhar mais propriamente o que esse texto nos diz. Versículos 31 e 32. Jesus afirma exatamente o que Moisés ensinou em Deuteronômio 24. O divórcio injustificável e inevitável leva ao adultério. Os escribas legalistas, hipócritas e fariseus, Jesus estava dizendo, Jesus está dizendo, olha, vocês são grandes guardiões, mestres da lei, mas vocês permitem o divórcio sem culpa. Vocês pregam o adultério, vocês pregam a liberação de todas as coisas. O erro do pensamento deles é que eles achavam que o adultério era só quando você cometia, mas lembra que semana passada nós tratamos disso, o problema está no nosso coração. O problema começa aqui. E Jesus já tinha ensinado, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E lembrando, irmãos, que esse olhar não é aquele olhar casual, mas é aquele olhar que busca, que procura, que está sempre à procura de olhar para outra mulher. Como citei semana passada, é aquele cara que vai lá para o site pornográfico para assistir filmes pornográficos. É desse tipo de pecado que Jesus está falando. Jesus não está falando para o olhar incidental. Ele está falando daquele desejo profundo que está lá no coração e que vai se manifestar nas atitudes. Mas o problema está aqui, no coração do homem. E Jesus, nos versículos 29 e 30, mostrou que nenhum sacrifício é grande demais para manter a pureza moral. Nós falamos isso a semana passada. Em seguida, nos versos 31 e 32, ele novamente os acusa de adultério porque estavam cometendo, colocando de lado as suas esposas. A facilidade do divórcio tornou possível, então, muitos adultérios. E não, na verdade, fugir dele. Eles estavam legalizando a sua luxúria. Eles estavam legalizando o seu desejo errado. Isso que está acontecendo aqui. E Jesus, então, os confronta com uma interpretação correta da lei de Deus. Ele diz que cada vez que um homem, sem motivo adequado, libera sua esposa e se casa de novo, ele está forçando um adultério. Porque, na verdade, qual era a mente? Não, eu me separei, eu estou divorciado, então agora eu estou liberado para casar com quem eu quiser de novo. E Jesus está falando, não, isso é adultério. Isso é adultério.
Agora entendam, qual é a razão de se tornar adultério? Eles simplesmente estavam liberando as suas esposas porque eles queriam ter outra mulher. Veja como a situação é complicada, né, irmãos, aqui. Então eles deixavam elas porque elas se separavam e eles podiam casar novamente. O texto aqui, então, vai nos mostrar, e aqui não está falando só do noivado, mas está falando do casamento de fato, do casamento onde já estavam juntos. E como a gente já falou, o casamento é uma união indissolúvel, que Deus assim fez no começo, e assim deve ser. Mas eles não estavam ouvindo ou entendendo o que de fato a Bíblia ensinava. E eles achavam que a deserção, a separação resolveriam os problemas. Ao se divorciar de sua esposa, irmãos, em outros fundamentos que não fosse o adultério, o marido faz a sua ex-mulher cometer adultério quando se voltar a casar. É isso que ele está dizendo. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela, e se ela própria se divorciar de seu marido e casar com outro homem, está cometendo adultério. E quem se casar com a repudiada, comete adultério, completa o quadro. Um homem ou uma mulher que não tem direito ao divórcio, não tem o direito de se casar novamente, é isso que o texto está dizendo. E nós temos aqui, irmãos, ao olhar para o texto, uma cláusula que dá uma exceção, que é assim chamada, né, no texto é a cláusula de exceção para o divórcio. E se entendermos que essa cláusula de exceção faz o divórcio algo legítimo, não algo abençoado, algo que Deus amou fazer, então há o direito de um novo casamento daquele que foi ofendido. Daquele que foi ofendido. E a cláusula que o texto nos diz, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas. E aqui, irmãos, fala mulher, porque no contexto de Jesus era o homem quem dava. Hoje nós estamos num outro contexto, nesse sentido. Tá? Mas ele diz, olha, por causa de uma relação sexual ilícita, se não for por isso, você não tem direito. E aí ele fala, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, há uma cláusula que libera para o divórcio e aparentemente para aquela posição de que há uma razão para o divórcio e para um novo casamento. E que permite um novo casamento. Então nós temos essa cláusula aqui que eu vou tentar tratar um pouquinho sobre isso aqui. O termo certo seria exceto por falta de castidade. Esse é o termo exato que o texto traz. Então, essa é a única condição, a única saída que Deus provê. É o único motivo para o divórcio que Deus reconhece. É claro que Deus tem apenas a dizer uma coisa de uma vez, porque ele está falando de um assunto especial. Mas, irmãos, por exemplo, eu, até nas nossas conversas, e isso aí também foi unanimidade entre nós conversando, se uma mulher digamos aqui que o Wilson é um cara bravo, um cara nervoso, um cara estressado, um cara violento, então ele começa a bater na Rosa, ele começa a bater na Rosa, e não é o cravo que brigou com a Rosa, piadinha sem graça. Mas o Wilson começa a bater na Rosa, e a Rosa vem e fala assim, olha, eu não sei o que fazer mais, o Wilson está me batendo, minha posição, irmãos, como pastor, eu vou falar, Rosa, vai até a delegacia, vamos junto até a delegacia, nós vamos denunciar o Wilson. Nós vamos pedir uma medida protetiva. Se sai de casa. Eu vou falar para ela ficar em casa apanhando. A proteção da vida vem em primeiro lugar.
É óbvio que Jesus não está tratando deste assunto nesse texto. O assunto aqui é adultério, está ligado com adultério. Por isso que Jesus está dando uma única cláusula de exceção. Mas, irmãos, eu não vejo como uma mulher pode continuar casada, e o homem também, que tem mulher que bate no homem. Eu fiquei sabendo de um caso essa semana, irmão. Eu não sabia, eu estava conversando com um aluno lá, que o pai é divorciado, né, e recasado, a gente estava conversando sobre o assunto, e ele falou assim, meu pai apanhava da ex-esposa dele. Eu falei, vixe, ela era agressiva e batia nele, ele não aguentou, saiu de casa. Eu falei, isso é raro, né, irmão? Mas tem também, tem mulher braba, né? Lá da terra da Rai mesmo, não é fácil não, viu, irmão? Tem umas mulheres que não é fácil não, mas tudo bem. No caso aqui não é esse. Mas, irmãos, eu estou só colocando uma outra razão que eu pessoalmente entendo como legítimo o divórcio. Porque eu não vou defender que uma mulher fique apanhando dentro de casa. De jeito nenhum. Aí eu estaria indo contrário ao princípio bíblico, e aí entra nas questões éticas, né, irmãos? Você tem o que a gente chama de mal menor dentro da questão ética. E dentro de uma questão ética, você ter uma mulher que apanha ou que se divorcia para não continuar apanhando, é óbvio que, num caso desses, a gente vai falar, não, sai de casa. Vamos tratar, vamos conversar, vamos tentar resolver. Lógico que qual é a intenção disso? Depois tentar reaver o casamento e conversar e trabalhar e haver perdão e o abandono do pecado do marido, nesse caso aqui que eu estou citando, e o casamento ser reatado, é óbvio. Mas se não é possível, não tem como. Eu não vou defender que a esposa, uma mulher, chegue aqui ou vá com o olho roxo, apanhando, de jeito nenhum, irmão. A Bíblia não vai defender isso, de maneira alguma. Então, nós temos que pensar, naturalmente, que Jesus estava tratando de um caso aqui específico, porque, lembra, o contexto é do que a lei dizia e do que está dizendo aqui em relação ao adultério, e ele, então, continua falando do adultério, mas agora em relação ao divórcio. Então, Jesus está tratando de um caso específico aqui. Agora, por outro lado, eu não vou encontrar na Bíblia que incompatibilidade de gênios é motivo para divórcio. Não deu certo. Eu pensei que era diferente. Eu não sabia que o Jackson deixava o chinelo no meio da sala, né? Então, acho que não deixa, não. Eu não sabia que ele larga a roupa, não põe no cesto a roupa do banheiro, né? Joga em qualquer lugar. Eu não sabia que a Andresa não cozinhava direito. Então vamos... Não, isso não é motivo. Não, a gente não combina. Parece Corinthians e Palmeiras dentro de casa. Não funciona, não é assim. Isso também não. Nós não estamos brincando. Casamento não é uma brincadeira. Casamento é algo sério. Deus fez para sempre. Deus fez para sempre. Então o que nós temos aqui nesse texto é que Deus permitiu o divórcio, em primeiro lugar, irmãos, para substituir a pena de morte. Neste caso, porque se houvesse qualquer pecado, um tinha que ser, ou os dois, se os dois cometessem, tinham que ser assassinados. E, mais uma vez, Jesus, a Bíblia sempre pensa mais na preservação da vida, irmãos. Preservação da vida. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente é contra o aborto, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos pensando na preservação da vida. E no caso aqui, Jesus está falando, olha, por causa da falta de castidade, qualquer relação sexual ilícita, ele está falando pode ser liberado para o divórcio, que inclui incesto, prostituição, homossexualidade, bestialidade, qualquer ato sexual que o Antigo Testamento exigia a morte, como está lá em Levíticos capítulo 20, versículos 10 a 14. Ou seja, qualquer atividade sexual corrupta, pervertida, fora daquele que é o padrão de Deus para o casamento. Então, mais uma vez, irmão, Jesus não está defendendo o divórcio. Ele simplesmente diz que o divórcio, o novo casamento, por uma razão que leva ao adultério, é permitido. Jesus
odeia o divórcio, assim como Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16. Mas, por implicação, ele reconhece que há momentos em que há uma razão para que isso aconteça. Mas a parte inocente, primeiramente, deve fazer todos os esforços para manter o casamento. Esse é o padrão de Deus, irmãos. Ainda que a pessoa sofra com uma traição ou qualquer outro pecado sexual, qual é o ato que o crente deve ter? Tentar manter o casamento. Buscar a reconciliação e o perdão. Mas quando não é possível, depois que fez todo o possível, e o cônjuge insiste no adultério, por exemplo, a parte ofendida tenta restaurar o casamento. Conversa, tenta arrumar, tenta perdoar, busca o perdão, vamos viver uma vida correta juntos e tudo mais. Mas a parte que pecou continua insistindo, não, eu quero continuar vivendo essa vida. Jesus falou, então, dê a carta de divórcio. Não há aqui, irmãos, um padrão para dizer, olha, Deus está falando, faça lá, é bom, não tem problema. Não, é triste, é difícil. A minha mãe foi casada com meu pai até meu pai morrer, mas eles não viviam mais como marido e mulher há mais de 30 anos quando meu pai morreu. Só moravam na mesma casa. Só não assinaram o papel. O pai teve uma vida devassa, principalmente nessa área aí. Não tenho nenhuma vergonha de falar, infelizmente. Não é? A gente... Acho que minha mãe, pelo costume, né, pela convivência, costumou viver com ele dentro de casa, sei lá, se submeteu a ficar lá com ele dentro de casa, até que ele morresse. Mas quem estava cuidando dele na hora da morte era ela, né? Bom, mas, irmãos, não é bom. Eu por outro lado, como filho, eu agradeço minha mãe por ela ter vivido com ele dentro de casa. Porque eu via meu pai todos os dias. Ainda que a gente tivesse lá algumas dificuldades de relacionamento, mas ele estava lá. Ele estava nos ajudando, ele estava sustentando, ele levava no médico, ele fazia as coisas de um pai. Isso com certeza me trouxe menos problemas na minha vida. Se talvez eles tivessem divorciado, eu tivesse outros problemas. Já não sou normal, então eu seria mais anormal. Então, veja que... não estou dizendo que as mulheres devem fazer isso, só estou citando um exemplo da minha casa. Mas eu sei que fez mal para ela. Quantas vezes eu vi minha mãe de madrugada chorando? E quantas vezes era 3, 4 horas da manhã, meu pai não chegava em casa e eu não dormia. Aquilo era difícil para mim como criança. Porque eu tinha uma visão do meu pai, eu acho que a maioria dos homens cria essa visão do pai, aquele super-herói, aquele super-homem, aquele homem que a gente tem um carinho tão grande. E eu me lembro que quando meu pai chegava do serviço, eu corria para pegar o chinelo dele, eu tirava o sapato dele, punha o chinelo no pé dele, isso com 4, 5, 6 anos de idade. E eu me lembro, irmãos, é tão forte que eu me lembro, eu tinha uns 6, 7 anos, uma noite, e meu pai não chegou. E eu chorava e eu sofria porque eu não sabia se ele tinha morrido, o que tinha acontecido com ele. Na minha cabeça alguma coisa ruim tinha acontecido com ele. E deu 2 da manhã, e 3 da manhã, e 4 da manhã, e eu acordado. Porque eu não vi meu pai chegar. E em algum momento, vencido pelo sono, eu dormi. Mas quando eu acordei, a primeira coisa que eu queria saber era se meu pai tinha chegado. E aí minha mãe falou que ele tinha chegado lá para as 8, 9 da manhã. E a partir daquele momento parece que aquela figura daquele homem super pai, foi diminuindo, foi acabando, foi saindo. E o nosso relacionamento foi um relacionamento muito difícil. Durante toda a minha adolescência, juventude, nosso relacionamento melhorou depois que eu casei, né? Que a gente
voltou a ter um relacionamento melhor como pai e filho. Mas só estou usando o meu exemplo, o exemplo da minha família, para dizer que, de fato, quando o casamento não é bom ou as coisas não vão bem, traz problemas para toda a família. Bom, quero concluir aqui, então, pensando no que eu li, pensando no texto, irmãos. Não deu, lógico, para a gente cobrir tudo que o texto diz e tudo que os outros textos falam sobre o assunto, mas eu tendo a pensar que há a possibilidade. Não, isso é fato. O divórcio é permitido para o caso de infidelidade ou qualquer pecado sexual. Para a parte ofendida, não para o ofensor, para a parte ofendida. Então, se eu fui ofendido, então eu tenho direito de pedir o divórcio. Deu para entender? O ofendido é aquele que sofreu, né, o pecado. E tendo a entender, olhando diversos textos, depois de muitas análises, que essa pessoa tem o direito a um novo casamento. Embora, se perguntar para mim, eu não recomendaria. Ok? Eu tendo a entender que ela é permitido para aquele que sofreu ter um novo casamento. Tendo a entender que é permitido mas como eu disse, não recomendaria. Essa é a minha posição hoje, pensando nesses textos. Então eu fico naquela posição do meio com essa tendência mais de permitir um novo casamento para a parte ofendida em caso de um divórcio. E aí eu tenho uma posição ainda mais ao meio, né? Eu diria para não fazer, mas só como orientação. Mas não veria problema. Bom, com isso, irmãos, algumas implicações que a gente pode pensar. Ou alguns cuidados que a gente tem que pensar. Primeira coisa, o perdão sempre é o melhor caminho. A restauração sempre é o melhor caminho. Isso é um ponto, para mim, definitivo. Eu me lembro muito de um professor no seminário que ele falava, o ideal é perdoar e restaurar o relacionamento e não cobrar mais o pecado da pessoa, o que seria extremamente difícil. E eu lembro que ele falava assim, olha, ele é pastor, ele falava assim, se a minha esposa me trair, eu vou separar dela. E ele falou, e eu vou casar de novo, porque eu não vou aguentar ficar sozinho, então eu vou deixar o ministério. Porque eu quero casar de novo. Ele falou, eu não ficaria sozinho. Ele falou, ou então eu oraria para ela morrer, e eu ficaria viúvo, e aí eu estaria tranquilo para casar de novo. Mas eles estão casados até hoje, graças a Deus, né? Estão bem. Então, com isso, irmãos, devemos pensar que o casamento, ele é algo muito sério. Para quem ainda não é casado, principalmente, hoje nós não temos muito adolescente aqui, nem os jovenzinhos, seria muito bom eles ouvirem essas coisas, não é? Cuidado quando for casar. Observe quem é a pessoa. Analise. Avalie se é o casamento certo. O crente tem que procurar alguém que seja fiel ao Senhor. Antigamente a gente falava, tem que ser outro crente. Hoje a gente fala assim, e olha que tipo de crente é. Não é só ser crente, mas que tipo de crente. É fiel. É alguém que frequenta os cultos, é alguém que se envolve no ministério, é alguém que deseja servir ao Senhor, é alguém que ama a Deus incondicionalmente. Aí vale a pena. Às vezes a gente escolhe porque é bonitinho, porque é bonitinha. Mas quando casar melhora. Não melhora, irmãos. Essa história é conversa para boi dormir, não melhora. Piora depois que casa. Só piora. Se ele deixa o chinelo no chão, ele vai deixar o sapato, o chinelo, o tênis, a roupa, quando casar. Se ele é mal educado com a mãe ou com o pai, não pense que com você ele vai ser bonzinho. Não vai ser. Não vai ser. Então, observe. Está ficando gravado, então talvez alguém assista, por isso que eu estou aproveitando para falar, né? E eu tenho o Gabriel aqui, pelo menos, que pode ouvir.
Temos pessoas em nosso meio divorciados, irmãos. E eu digo, não precisa buscar um novo casamento. Mas, se é impossível viver sem alguém, então faça-o da maneira correta, para que não envergonhe o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma orientação também que a gente tem que dar. Eu me lembro que eu, conversando com um jovem, em uma outra cidade, ele veio para mim e falou: pastor, ele divorciou, eu vou usar o exemplo, embora não seja o melhor exemplo de pessoa, mas só como exemplo do que eu falei para ele. Eu falei: olha, se vocês não conseguem, se não está dando mais certo, se não tem mais casamento, se acabou o casamento, e você não, e o caso dele não foi, o divórcio dele não foi por causa de relação ilícita. Mas eu falei para ele: olha, se você não consegue viver sozinho, eu diria que não é certo você casar de novo. Mas é menos ruim você casar de novo do que viver uma vida dissoluta, saindo com várias mulheres e vários, sem nenhum compromisso. E conhecendo a cidade, sabendo como era a região, a tendência disso acontecer seria muito forte. E como eu disse, não é o melhor exemplo de pessoa, mas era alguém que eu pude falar isso. Então, faça-o da maneira correta. Faça as coisas corretamente. Se você divorciou, ou recasou, ou qualquer coisa assim, por nenhum dos motivos que a gente falou, você está perdido? Sem salvação? Não. Não. Como eu disse semana passada, há perdão para todos os pecados. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus amoroso. Muitos casaram ou tiveram um relacionamento jovens, muito jovens, sem nenhum entendimento do que era casamento, e foram viver uma vida e não deu certo, e não levaram a sério o casamento, e talvez não fossem nem convertidos ainda, e Deus mudou a vida dessas pessoas. O que deve ser encarado é entender que aquilo que você fez lá atrás foi errado, e se você nunca pediu perdão para Deus, peça perdão. Eu não devia ter feito isso, porque é pecado. Mas Deus já me perdoou, mas você deve confessar ao Senhor o seu erro. E falar: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu um novo casamento, uma nova família ou qualquer coisa assim. E você deve então permanecer agora com a sua nova família. Então estou falando aqui de alguns conselhos práticos, irmãos, porque é um assunto que necessita disso. E lembrar mais uma vez, se já aconteceu na sua vida, e como a gente falou, a gente tem o caso de pessoas aqui divorciadas, temos o caso de pessoas que recasaram e tudo mais, a gente não pode negligenciar isso. Essas pessoas não estão indo para o inferno, elas não estão perdidas, elas não estão separadas do amor de Deus, elas não estão separadas da graça do Senhor, elas não deixam de fazer parte do ciclo da igreja, elas não são um crente de pior espécie. Não, esses aqui a gente não deixa mais de ladinho, não pode fazer nada, não pode olhar para nada, não pode mexer em nada porque é recasado. Aí o cara é um mentiroso, peca no coração, adultera no coração, mas ele está casadinho, está tudo bonitinho, então ele continua fazendo tudo bonitinho. O outro não, o outro é um pecador miserável. Não, Deus já perdoou, houve mudança, houve transformação, houve perdão. Nós também entendemos que essas pessoas são bem-vindas e devem exercer aquilo que Deus colocou elas para exercer, exceto no caso do ministério pastoral, porque é muito claro que a Bíblia fala que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Para mim isso é ponto decisivo, está lá. E não tem nenhuma cláusula de exceção lá em Timóteo. Marido de uma só mulher. A única cláusula, olhando todas as escrituras, para o pastor é a que todo mundo cai na mesma, de ficar viúvo. Porque aí anulou-se a primeira aliança. Então ele pode voltar ao ministério. Então, o ministério pastoral, a pessoa acaba tendo um problema. Bom, colocado tudo isso, irmãos, e vou dizer para os irmãos, confessar aos irmãos que de fato não é um assunto fácil de tratar. É um assunto difícil, mas é um assunto, como eu disse, necessário. Acho que eu posso terminar com o que Paulo diz. Aos casados, não se divorciem, não se separem, permaneçam casados. Aos solteiros que
que querem casar-se, Paulo diz, né, aos outros, melhor que não casasse. Né? Mas ele diz, mas por causa da incontinência, ele fala assim, é melhor que se case. Orientação e orientação bíblica do Velho Testamento desde o início é a família. Forme uma família. Forme uma família forte, uma família que ame ao Senhor, uma família que sirva ao Senhor, que você vai criar filhos dos caminhos do Senhor. Aqueles que permanecem divorciados, se conseguirem permanecer nesse estado, permaneçam. Se não, busquem também no Senhor esse novo casamento. Aos que já são recasados, eu falo mesmo que eu falei para os casados, não se divorciem, permaneçam com as suas famílias e amem ao Senhor e amem a sua família, independentemente de como a sua família está. Eu acho que é isso que nós vamos ter como orientações gerais ao olhar para as Escrituras. Há outras orientações, como Paulo fala, né, a mulher que casou com um cara incrédulo e quando ela também estava na incredulidade, porque se ele era crente, ela era crente e ele não, e ela casou com o incrédulo, ela casou porque ela quis. Mas os dois estavam na incredulidade, um se converte, o outro, não convertido, tem o direito de pedir o divórcio. Mas nós vamos entrar nessa seara aqui hoje não. Deixa para uma outra oportunidade, para outras perguntas. Mas fica aí, irmãos, essa palavra. Não foi uma pregação como comumente eu costumo pregar, né, com mais ênfases, foi mais no ensino, uma espécie de uma aula, mas eu tentei ser o mais didático possível para esse assunto, que não é um assunto tão, como eu disse, tão fácil de ser tratado. Semana que vem o assunto é melhor, fala sobre os falsos juramentos, né, que o pastor Wagner vai trazer. Depois temos... Não lembro qual é a sequência, eu fechei a Bíblia aqui, a cabeça... Eu só sei que dia 6 de novembro, irmãos, eu tenho um amigo meu que vai estar pregando aqui, o pastor Henrico Pasquini. Eu já tinha combinado com ele já há algum tempo, né? E foi engraçado, né? Eu só quero terminar, porque eu falei com ele essa semana confirmando a presença dele, né? Eu falei, Henrico, tá tudo certo, dia 6 e tal. E ele vai pregar sobre amai os vossos inimigos. E aí ele falou assim, Messias, agora entendi porque que você me pôs dia 6 de novembro, é um domingo depois da eleição, você vai mandar eu pregar sobre amar os vossos inimigos. Aí eu falei, não foi proposital, mas calhou, né? Mas é só um bate-papo, uma brincadeira que ele fez ali comigo. Muito bem, irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude e que Deus fortaleça as nossas famílias. Que Deus dê sabedoria a mim, Andresa, criar o Gabriel nos caminhos do Senhor, que ele aprenda a conhecer o Senhor, que ele se case com uma serva do Senhor, que o Jackson e a Ayala tenham direção de Deus para criar a Raquel nos caminhos do Senhor, que a Raquel, a gente possa ver a Raquel crescendo e no futuro, assim como eles, né, se casem com alguém que amem ao Senhor, né, que a Kátia veja os netos dela, porque os filhos já foi, não tem mais jeito, mas que ela veja os netos, né? Assim como o Robson veja os filhos crescendo nos caminhos do Senhor e vendo eles conhecendo o Senhor, e assim com o Wilson, assim com a Rai, assim com todos nós, com a Jacira, com o Milton, né? Que nós possamos ver famílias fortes, que o Ezequiel tem a alegria de ver o Fernando se desenvolver, crescer, confiar em Cristo, formar uma família no Senhor. Eu tenho certeza que isso vai trazer alegria para ele e para todos nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe e fortaleça cada vez mais as nossas famílias para que sejamos esteios de sociedades que de fato amem ao Senhor.